Quando eu comecei a treinar, eu evoluí bem, só que agora parece que meus resultados pararam de aparecer. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva já no canal, porque aqui é conteúdo diário sobre o tema de musculação, fisiologia do exercício, entre outros temas que vai ajudar você, seja você profissional, estudante de educação física ou não. Se for apenas um praticante de musculação, este canal também vai ajudar você a esclarecer muitas dúvidas e até evoluir nos seus resultados. Kaique, por que quando eu comecei a treinar, eu tive muito mais resultados, eu emagreci rápido, ganhei muita força e agora parece que eu travei, parece que está muito custoso evoluir na musculação. Primeiramente, existe um princípio do treinamento que se chama princípio da treinabilidade. O que diz esse princípio da treinabilidade? O princípio da treinabilidade diz: quanto mais treinado é um indivíduo, menos treinável ele é. Quanto mais treinado, menos treinável ele é. Ou seja, que quanto mais o indivíduo treina, mais difícil vai ser dele avançar em termos de ganhos. Seja lá qual for esse ganho, porque o corpo vai se adaptando aos estímulos. Um iniciante na musculação está longe do potencial fisiológico dele, porque ele começou agora. Um avançado está próximo já do limite fisiológico dele, está próximo do limite adaptativo. Por exemplo, você pega um esporte de alto rendimento, por exemplo, uma corrida de 400 metros. Você percebe que 400 metros, vamos supor que eu não sigo essa modalidade, então eu não entendo muito, mas vamos supor que os atletas levam 20 segundos para completar esses 400 metros, 25 segundos, por exemplo. Aí, o que acontece? Nesses 25 segundos, você percebe que a diferença entre o primeiro e segundo colocado é de 0,5 segundos, 0,31 segundos. Poxa, mas os caras ficaram ali 30 segundos correndo. Por que a diferença foi de milésimos de segundo? Justamente por conta disso. Só que é o seguinte, eles em 30 segundos, o primeiro colocado fez em 30 segundos. O segundo colocado fez em 30 segundos e 70 centésimos. Cara, esses 70 centésimos precisaram de tanto tempo, de tanto treino, de tanta mudança de estímulo nos treinos para ele diminuir esses 70 centésimos, para adquirir 70 centésimos de diferença em relação ao segundo colocado, que é absurdo. Então, não foram apenas 70 centésimos, foram baita 70 centésimos. Por quê? Porque é alto rendimento. Todos os indivíduos lá são altamente treinados, eles estão praticamente no limite fisiológico deles. Então, para eles melhorar um pouquinho que seja, exige um esforço muito grande, exige muito treino, exige muito tempo para eles avançarem um pouquinho assim. Diferente do iniciante, entendeu? Por exemplo, levando em consideração um carro de Fórmula 1, vamos supor, também não sigo essa modalidade, mas citando um exemplo, vamos supor que um carro de Fórmula 1 pesa aí 1 tonelada, 1.000 quilos.
Os caras ficam lá horas correndo, dando volta, um atrás do outro. A diferença, muitas vezes, entre eles é de segundos. Por quê? Porque é alto rendimento. Um carro de 1.000 quilos, se você ir lá e fazer um ajuste numa peça, trocar uma peça do carro que pesa 10 quilos por uma peça que pesa 7,5 kg, de 1.000 quilos você diminuiu 2,5 kg. Isso vai fazer uma baita diferença. Assim é o atleta avançado. Ele precisa de muito mais ajustes finos. São detalhes mínimos que vão fazer a diferença nele. Por quê? Porque ele já está acostumado com todos os estímulos possíveis. Então, uma coisinha mínima que você mudar já vai fazer diferença. Diferente de um iniciante. O iniciante não está acostumado com nada. Nunca treinou nada. O músculo não sabe o que é fazer força direito. Não está acostumado com nada. Então, qualquer coisa que você jogar no iniciante, ele vai ter um resultado. O músculo não está acostumado com aquele estímulo. Então, ele vai receber bem. Todo estímulo no iniciante vai ser muito bem recebido e muito bem adaptado à realidade dele. Porém, existe uma questão. O avançado, tudo que ele ganha é força. Tudo que ele ganha é massa muscular. Tudo que ele ganha é o que ele quer. Porém, o iniciante é o seguinte, como eu expliquei, como ele não estava acostumado a receber nenhum tipo de estímulo, primeiramente o que vai acontecer com ele é adaptação neural, adaptação neuromuscular. O que é isso? O corpo do iniciante vai começar a entender que ele está fazendo mais força do que ele estava acostumado a fazer. Ele não fazia nada de força, agora ele começou a fazer força. Ele começou a precisar levantar peso. O seu corpo começa a entender que ele precisa fazer força, o que antes ele não precisava. Então, se antes não precisava, por que o seu corpo iria recrutar todas as fibras do seu músculo? Não, porque o nosso músculo é constituído por fibras musculares, né? E se não precisa fazer força, para que ele vai recrutar muitas fibras musculares? Vai fazer força desnecessária. Para que ele vai fazer muita força para levantar esse livrinho aqui? Agora, pega um halter de 30 quilos e joga na mão dele para você ver se ele não vai entender que ele precisa fazer força. Então, o primeiro estímulo, a primeira adaptação que o iniciante sofre é a adaptação neural, a adaptação neuromuscular. Ele passa a recrutar mais unidades motoras. Poxa, agora aqui ficou pesado. Vamos começar a recrutar mais fibras musculares, porque senão não vai dar conta. Fibra muscular é como se fossem os trabalhadores. Então, chegou muito peso, o que vai precisar fazer para levantar aquele peso? Chamar mais trabalhadores para levantar aquele peso. Então, isso são as fibras musculares. Quanto mais força, quanto mais peso, mais força será necessário fazer. Então, o iniciante, ele vai ganhar, não literalmente ganhar força. Ele vai apenas passar a utilizar uma força que ele já tinha, mas não sabia. Entendeu? Então, inicialmente, o iniciante ganha mais força, ele passa a utilizar a força que ele já tinha, do que necessariamente ganhos de hipertrofia. Entendeu? Essa é a principal adaptação que o iniciante sofre lá no início dos treinamentos. Resumindo, iniciante responde a qualquer estímulo, pois não estava acostumado com nenhum antes. Avançado, já passou por muitos estímulos diferentes, por isso que precisa de uma nova estratégia na periodização,
precisa de um controle das variáveis de treino mais fino, um detalhezinho muda ali, muda outro detalhezinho ali. Olha, faz esse movimento um pouquinho mais devagar neste exercício, vamos ver. Olha, em vez de fazer 4 séries aqui, vamos passar a fazer 5 séries. Ou então vamos passar a fazer menos, vamos fazer um deload no seu treino para ver se você está com excesso de treino. Às vezes você está com excesso de treino, a gente diminui e você passa a evoluir mais com menos treino. Então, o avançado ele precisa de um cuidado mais especial se tratando de evolução. Fechou? Se você não deixou o like no vídeo, não se esqueça, deixe seu like no vídeo para dar aquela fortalecida no canal. E se você tem dificuldade em aprender fisiologia do exercício, não aprendeu direito até hoje na faculdade porque talvez não conseguiu entender e quer aprender de forma simples, didática e direto ao ponto, sem enrolação, vou deixar aqui na descrição o link do meu e-book Fisiologia do Exercício Didática e Direto ao Ponto, para que você aprenda de uma vez por todas a fisiologia do exercício sem complicação. E se você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.